Vou chamar aqui e fazer essa transmissão bem rápida. Chamei você já. Pronto. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Eu venho aqui essa noite em uma mensagem breve, neste sábado, nesse Shabbat Shalom, esse sábado de paz que eu desejo não só para você, mas para toda a família, para todo o mundo e principalmente para as famílias que estão sendo vítimas das guerras estúpidas, das guerras humanas. Eu não consigo ver Deus. Eu não consigo enxergar, fazer a leitura de Deus presente em Israel, nem na Palestina. Pelas experiências que eu já tive com a espiritualidade, eu não consigo ver Deus nisso. Disputas, guerras por terras, territórios, espaços geográficos, petróleos, interesses em royalties, interesses de outros países. Eu não vejo Deus. Eu vejo o deusinho homem, que é o grande horror, o grande pavor, o grande Satã, os grandes demônios desse mundo. Os homens mesmo, presidentes, ditadores, militares, políticos, né? Mas, passando aqui para a gente meditar um pouquinho sobre essa questão do reino de Deus. Para os judeus, esperavam esse reino vir. Yeshua, ou Yahshua, ou como você conhece, Jesus, veio falando de um reino. Mas esse reino, para os judeus, foi um reino supérfluo, um reino muito imaginário, muito romantizado da mente. Não um reino concreto, um líder, um Machia, um rei. Jesus disse assim, quando Yohanan, João Batista, seu primo, estava preso, ele disse, olha, ou ainda não tinha sido preso, na verdade, vão até ele e escutem-o, escutai-o, vejam ele, façam uma pesquisa, assim, uma leitura, veja o que ele traz. E, dependendo for, sigam ele. E os discípulos de João Batista chegam até Jesus, e Jesus diz assim, olha, voltem, ide e anunciai a João Batista que é chegado o reino de Deus. E quais as características desse reino de Deus? Como funcionaria esse reino? A democracia? Como funcionaria a questão da saúde pública? Principalmente a saúde pública e a questão da segurança dentro desse reino que Jesus vem trazer para o povo. Ele dá ali, né? Ele começa a dizer, olha, nesse reino de Deus, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mudos falam,
os paralíticos são curados, os perturbados de mente, de espírito, são libertos, os tais endemoniados. E os mortos ressuscitam. Então fica claro como funciona a democracia, como funciona o gerenciamento, a administração política do reino de Deus que Jesus trouxe naquele tempo. Mas me parece que esse reino de Jesus não funcionou para os judeus, porque não era esse reino que eles esperavam. E me parece também que para a igreja, a história da igreja, o cristianismo, esse reino também não valeu de nada. Por que eu digo isso? Quando se fala em reino, é necessário haver um rei ou um príncipe reinante. A ideia que se tem é que Yeshua desce desse reino dos céus e ele não deixa esse reino lá. Ou melhor, ele não deixa, não é, os planos, os ministérios desse reino lá. Ele traz com ele. Está entendendo? Ele disse aos discípulos de João Batista: ide e anunciai a João Batista o seguinte: é chegado a vós o reino dos céus. E aí, quais são os ministérios, os planos de governo desse reino, desse rei? Os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os endemoniados são libertos e os mortos ressuscitam. Olha que coisa maravilhosa, que coisa interessante, não é? Então nós temos um lugar dos sonhos, uma expectativa, uma vontade louca de estar nesse lugar, de ir para esse lugar. E é aí que o mal do homem prevaleceu. É aí que, para chegar a esse reino, o homem religioso, o cristianismo e suas vertentes e suas raízes, colocaram os impostos, os tributos, os pedágios. Para chegar lá tem que fazer isso, tornando esta via sacra, tornando esta rodovia extremamente cara, cheia de impostos para pagar. Cheia de pedágios, não é? Você vai daqui para o Rio de Janeiro, daqui para a Bahia, daqui para o Espírito Santo, daqui para Minas, você vai daqui para o litoral. Tem quantos pedágios para se pagar? O homem fez isso. Se você parar para pensar comigo, Yeshua, Jesus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os homens maus, a religião que tortura, que mata, que persegue, que criou, sintetizou, formou, constituiu um Deus egoísta, um Deus carrasco, um Deus financeiro, um Deus adorador da grana, um Deus que assina embaixo genocídios, assassinatos, torturas, essas coisas. Essa religião, ela foi se tornando
os pedágios mais caros desse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Assim como você vai viajar para fora da sua cidade ou do seu estado, você passa por vários pedágios. Caríssimos, caríssimos. E tem que pagar. Se não pagar, não consegue chegar até lá. E muitos de nós, muitos da religião, não é? Infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de experiência, por falta de crença, de crer nas palavras de Jesus, passamos então a sermos submissos, súditos, não do rei, do reino, mas dos oportunistas, dos ladrões, dos mercenários, dos religiosos, das igrejas, que se fincaram nesse caminho chamado Jesus, nesse falso caminho, nessa falsa rodovia chamada igreja. E que para chegar nesse caminho, nessa rodovia, uns passam pela Igreja Católica, outros passam pela Deus e Amor, outros passam pela Batista, outros passam pela Presbiteriana, outros passam pela Metodista, outros passam pela Assembleia do Belém, ou pela Assembleia Madureira, ou Adebrais, outros passam pela Testemunha de Jeová, pelos Mormons, outros passam pelo judaísmo e precisam se adequar, se incorporar, se transformar o seu lado, o seu exterior, suas roupas, suas falas, suas comidas e seus hábitos, e precisam pagar um imposto. Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que nesse eu sou o caminho, pegaram um caminho e foram colocando pedágios. Primeiro pedágio, Igreja Católica. Segundo pedágio, Igreja Luterana, Igreja Anabatista, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, Deus em Amor. Você está entendendo? Ele disse bem claro, não é? Olha, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, curai os enfermos. Olha o reino de Deus de novo aí. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios e ressuscitai os mortos. Só que, parou, calma, dá um tempo. Com uma condição: de graça vocês receberam. Vocês receberam tudo isso de graça. De graça dai. Não é para... Olha, você para receber uma bênção, você precisa fazer o voto de Ana. Pegar R$90 aí e manda para cá, para minha igreja, para o meu Pix. Olha, você precisa pegar esse envelopinho aqui, fazer a campanha do sacrifício de Isaac, de Abraão, ou tudo ou nada. Olha, você precisa fazer esse propósito, esse sacrifício, entra na campanha. Isso tudo é ladroagem, picaretagem. Isso tudo é mentira. Isso tudo é roubo na cara dura. Usando o nome de Jesus, usando a palavra dele. Isso tudo são pedágios na rodovia, na estrada, no caminho que nos leva ao céu. E como chegar ao céu, a esse lugar, sem pagar pedágio nenhum, irmão Ben? É simples. Está escrito, ele disse para os discípulos que o reino de Deus estava onde? O reino de Deus está dentro de vós. Olha que lindo isso, que maravilha! O reino de Deus está dentro de vós.
Você sabe por que Yeshua, Jesus, disse que o reino de Deus está dentro do ser humano? O reino de Deus está dentro do ser humano justamente para que o ser humano não subentenda que esse reino é exterior e que venha a sofrer sanções econômicas, financeiras, sanções de ladrões, de mercenários, e venham ter que pagar tributos aos homens. É simples assim. Agora, se o reino de Deus está dentro de nós, o que é que você entende pelo reino de Deus? O que é que você acha? Se tem um reino, existe um rei, ou um príncipe regente, um príncipe ou um rei reinando. A pergunta que eu quero deixar nessa noite: quem é o rei que atua na sua mente? Quem é o príncipe que atua na sua casa? Aqui dentro da sua cabeça. Se Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, por que é que nós estamos terceirizando esse reino? Por que é que nós estamos deixando ou colocando esse reino, não é, numa licitação onde o bispo tal, o pastor tal, o missionário tal, o falso apóstolo, o ancião tal, o presbítero tal, o evangelista tal, o padre tal, tem que tomar conta? Esse reino não está dentro de você, meu Deus do céu. Por que você está terceirizando ou abrindo licitações? Ah, eu não consigo ter acesso a Deus se eu não estiver naquela igreja, se eu não estiver naquela campanha, se eu não escutar aquele homem, ou se aquele homem colocar as mãos sobre mim, eu não vou ser curado. Por isso que você ainda não viveu, não experimentou o real reino de Deus dentro de você. Por isso que talvez ainda você viva doente, porque quem governa a sua cabeça e a sua mente não é Deus direto. Não, não é o rei. A palavra amém, por exemplo, em hebraico, ela não significa palavra de concordância, mas ela significa, se não vou lembrar agora, lamer, meler, eu não vou lembrar bem agora. Eu sei que a palavra amém, ela significa o meu Deus reina, o meu rei reina em mim. O meu rei me abençoa. Você viu que interessante isso? Bom seria se todo judeu, se todo Israel hoje lá, e aqui numa mensagem antissemita, pelo amor de Deus, tivesse essa consciência de que esse rei maravilhoso de amor, de misericórdia, de igualdade, reinasse mesmo dentro da cabeça de Benjamin Netanyahu, de todo o Oriente Médio, todos eles. Mas, infelizmente, não. Lá eles desenvolveram um outro Deus, que eu vou falar em umas lives mais para frente, a diferença do Deus El e do Deus Yahvé e o pai de Yeshua. Muito bem. Por que é que você permite? Olha, tem uma outra comparação, uma outra parábola que Jesus faz, que é muito interessante. Ele diz que a casa, o ser humano, a alma do ser humano, é semelhante a uma casa que fora invadida. Estava suja essa casa, né? E de repente limparam essa casa, tiraram os mofos, tiraram as teias de aranha, as pulgas, os carrapatos, as centopeias, os ratos, as baratas, os morcegos, as moscas. Limparam essa casa, deixou essa casa muito linda, muito maravilhosa. E expulsou aquilo que estava lá dentro dessa casa. E os tais espíritos maus foram em lugares desertos, etc, etc. E não achando outro lugar, voltaram e trouxeram mais 7 piores do que eles. A minha pergunta é, como está a sua casa? Se o reino de Deus está dentro de nós, o que é que fizeram com o reino de Deus dentro da sua cabeça? Comercializaram o reino de Deus? Capitalizaram o reino de Deus dentro de você? Tudo virou um negócio? Tudo virou barganha? O rei se tornou um grande agiota?
com os seus bancários, com os seus bicheiros da fé. Isso que eu quero que você entenda. Se o reino de Deus está dentro de você, e o reino de Deus é cura, é libertação, é ressurreição, é visão, é audição, é voltar a andar, é sair do estado de morto, por que você continua ainda obedecendo outros reis, outros príncipes? E que reino mais zoado é esse? Que reino mais decadente? Que reino mais depauperado? Que reino mais violento? Que reino mais competitivo é esse? Que reino é esse que consegue usar a Bíblia, o nome de Jesus, para odiar o outro, para destruir o outro, ou até mesmo para matar, como se fez na história? Alguém pode me responder? Eu quero que você tenha ciência de uma coisa. O reino de Deus não é um lugar que você vai depois que você fechar os seus olhos. Morreu. O espírito sai. Não é um lugar de glória e de maravilha que você vai. O reino de Deus, ele é a construção, ele é o acúmulo de tudo o que for de bom, de paz, de tranquilidade, de vida, de saúde, de perdão, de amor, de misericórdia, que você nutre e faz essa manutenção diariamente aqui nessa vida. O reino de Deus é um estado psíquico, consciencial, é um estado mental que você e eu ficaremos depois que sairmos desse corpo físico. Não viaje na maionese. Você vai sair daqui, você vai entrar num tal lugar, ai que coisa linda, ai que maravilha. Não viaje nessa história. Era a maneira figurativa que Yeshua tinha para falar com aquele povo daquele tempo, que já estava inserido neles, que o Messias, o ungido, o rei, o Cristo, viria trazer esse reino para eles. Tudo que eles sempre almejaram e quiseram era o reino deles. Ali em Jerusalém, Oriente Médio, Palestina, tudo aquele campo. Só deles e mais de ninguém. Mas Yeshua vem e diz que é espiritual. Quando Pilatos interroga Jesus e diz: você me diz uma coisa, eu admiro a sua pessoa. Eu sei que você é um mestre, é um rabino. Eu sei que você tem uma moral exacerbada, que você é um homem santo. Eu tenho poder, eu represento Roma, o imperador. E não me decepcione. Yeshua, Jesus, você se declara o rei dos judeus. Em outras palavras, Jesus, eu te admiro, eu sinto que você é um homem santo, porque você condena os seus líderes, os fariseus, a corrupção deles. E só me diz uma coisa, só me ajuda. Você quer tomar o meu lugar? Você quer tomar o lugar do imperador? Você quer acabar com Roma? Você quer ser o rei dos judeus nesse sentido? Jesus vai dizer para ele com um olhar mais cândido, mais sublime, mais pacífico e ao mesmo tempo mais doloroso. E diz a ele: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Você está entendendo isso? É algo espiritual. É algo de outras sanções elevadas. São outros aions, outros mundos. E é um reino de paz, de igualdade, um reino de saúde. O planejamento desse reino, a política, a administração, a gestão desse reino de Deus inclui cura,
libertação, inclui paz, alegria, vida, ressurreição, atividade, movimento. Por isso que no meu canal do YouTube eu estou colocando lá alguns shorts que é para você dar risada mesmo. Porque a ciência, eu também sou da saúde, já fiz muitas terapias com os meus pacientes. A ciência diz que quando a gente ri e dá risada, desopila o fígado, queima a gordura do fígado, traz saúde para o fígado, aumenta a nossa imunidade, não é? do nosso corpo. Quando nós damos risada, quando nós ficamos felizes. Por isso que eu estou colocando alguns shorts lá, engraçados que acontece. É só por isso, para vocês darem risada e deixarem de ficar tristes, depressivos, chateados, frustrados, angustiados, com medo, com pânico, de tanta violência, de tanta coisa ruim que nós vemos pela televisão, pelo rádio, pelas revistas e pelos jornais. É importante a gente fazer essa triagem, fazer como um funil, né? Fazer essa purificação, dar um tempo de ver jornais, não é? Noticiários de reportagens de violência, dá um tempo de ver filmes e novelas que só tem assassinato, traição, morte. Dá um tempo dessas coisas e começar a desenvolver essa mentalidade. Ou seja, como ele disse, foi expulso o invasor de tal casa. A casa ficou linda, purificada, cheirosa. Acredito que todos nós e você precisa passar por esse processo de limpeza psicológica, limpeza emocional, limpeza psiquiátrica, limpeza mental. Religião, ela é suja. Religião fanatiza. Religião dopa, ela entorpece as pessoas. Religião deixa a pessoa louca, doida. Deixa a pessoa chata, intolerante, inconveniente, antissocial, discriminadora, preconceituosa. O mundo faz isso muito bem. A política está fazendo isso muito bem. E você, como disse Estevão e disse Paulo, nós somos a morada do Altíssimo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Como que está esse templo? Cheio de teia de aranha? Cheio de teias de confusão, de ideias, de doutrinas, de pensamentos? Como está a sua cabeça? Cheia de aranha andando aí dentro? Seu corpo está cheio de pulga? Como é que é? Cheio de centopeia? Rato comendo daqui, destruindo daqui, a parede aqui, o canto lá, os móveis, cupim, está abandonado, um morcego, cheio de barata, sujo. Como que você está? Qual a sua percepção de reino de Deus dentro de você? De habitação do sagrado, do santo, da paz, do amor, da vida, da alegria, da liberdade, da saúde? Ou você se tornou preso pela religião, preso pela política, doente pela religião, doente pela política? E Yeshua também disse, eis que vos dou poder sobre serpentes e escorpiões. O Salmo 91 diz, pisarás o leão e o áspide, calcarás o pé, o filho do leão e a serpente. Você tem a maior força do mundo, o maior poder do mundo. Se você faz parte dos súditos desse reino, se você faz parte dos filhos desse reino, se Deus é quem governa a sua vida, dentro da sua cabeça, e não é, quando eu falo Deus, não é religião, não são os dogmas, não é o catecismo católico, não são os dogmas protestantes, e nem os dogmas judaicos, e nem os dogmas evangélicos. Não, é a essência pura, apenas. Só o amor, só a essência, só a paz dentro de você. Aí você é livre, você é saudável, você é feliz, você é simpático, você é empático, você está bem. Deixa eu te dar falar uma coisa para você. Quando ele diz que o reino de Deus está dentro de vocês, ele está quebrando o monopólio religioso. Quando Jesus está dizendo o reino de Deus está dentro de vocês, ele está dando independência em tudo para aqueles discípulos, para os seus seguidores, para os seus ouvintes.
Ele está quebrando as correntes, as ligações, as prisões, as algemas da igreja. Se não der, vai para o inferno. Se não der, vai estar amaldiçoado. Se não fizer isso, o devorador vai entrar na sua vida. Tem que estar aqui, tem que batizar, tem que frequentar. Se não vier, isso são algemas, são cadeias, são células, são penitenciárias, são prisões religiosas que prende a pessoa lá. Todo o poder do céu, todo o poder que Yeshua trouxe, que Jesus trouxe, foi de graça. E Ele deu e Ele dá para você. Quando a gente traz essas mensagens aqui, os respectivos pastores e líderes religiosos ficam muito bravos. Aí eles invertem tudo o que eu falo, vai dizer que eu estou pregando para as pessoas saírem da igreja, para as pessoas se desviarem, para as pessoas perderem a fé e vão perder a salvação. Não é nada disso. A pregação é para que as pessoas se libertem do jugo religioso e que elas tenham experiência em casa com Deus. Porque o que você tem visto ultimamente? Fala para mim. Aqui quem está é a embaixatriz Lígia Mara. Seja bem-vinda, Lígia. Seja bem-vinda e outro rapaz também que apareceu aí. Deus abençoe vocês. Então, acho que eu recebi um convite seu de um grupo lá para entrar. Então, quando a gente fala essas coisas, é porque a gente está vendo o que os pedágios desse caminho, Jesus que nos leva ao céu, os pedágios que são catolicismo, protestantismo, igreja, islamismo, judaísmo, os pedágios que essas religiões nos impõem. Grana, 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 só querem isso. Claro, querem a sua mente também, né? Para ficar ali preso naquela bolha. Essas últimas semanas, o que apareceu? Um pastor aí, famoso pra caramba, né? Paulo Júnior, que fez um maior sucesso, rico pra caramba, tinha uma credibilidade, descia o pau em todo mundo, falava mal de todo mundo, papapá, papapá, papapá. O cara era um excelente professor, um grande mestre, Paulo Júnior. Mas de repente a casa caiu. Ele foi obrigado a vir a público, pedir perdão, assumir quem ele é, quem ele foi e ele é de verdade. Arrogante, grosso, estúpido, soberbo, altivo, pisou, humilhou, destruiu, machucou muitas ovelhas, muitas pessoas da sua igreja. Muitas pessoas. Por causa da arrogância. Só que não há nada em oculto que há de ser revelado. E tem outros também, como o tal do apóstolo Guina, ou Rina, da Bola de Neve. Olha, são coisas horrorosas, gente. Pancadaria, espancamento, agressão na família, aos filhos, agredindo a mulher, dando soco, rasgando a boca da mulher. E isso arrogando ser homem de Deus. Todo mundo batendo palminha e dando dinheiro lá. E assim como outros também agora aí, tá o bispo Bruno Leonardo, né? Ex-obreiro e bispo da Universal, acho que passou pela Mundial, enfim. Envolvimentos sexuais, não é? Fora as mentiras, as arrogâncias, a soberba. O cara se acha um Deus e é adorado como um bispo no Brasil inteiro, tal. Vende carnezinho da vida transformada, 50 conto cada página, tem que pagar o carnê durante 12 meses, e o povo lá. Agora também foi delatado pelo dito concierge do PCC, não é? Como um dos pastores, além do Valdemiro Santiago, também o bispo Bruno Leonardo, também facilitando aí a lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas. Por isso que ficam ricos tão rápido, porque bombam no YouTube, na internet e tal, aquela coisa. Então, esses caras, com conluio com as trevas, com conluio com o mundo, com as violências urbanas, fingem ser homens de Deus. Fingem ser representantes do reino de Deus. O reino de Deus, ele é de graça. O reino de Deus não cobra um centavo, nem uma moeda seu, nada. O reino de Deus não distribui carnezinho, não distribui
o carnê do mantenedor, o carnê do sócio de Deus, da obra de Deus, não distribui carnê ser uma bênção, não distribui o carnê de Gideão, como a Bispa Sônia faz, o carnê do escudo da fé, o carnê da Santíssima Trindade. Não, isso não é reino de Deus, é reino deles. Por isso que eu fico perguntando, vocês aceitaram Jesus de verdade? Acho que não. Se vocês tivessem aceitado Jesus de verdade, vocês teriam lido, entendido isso. O reino de Deus está dentro de vocês. De graça recebestes, de graças dai. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, por que nós permanecemos volta e meia doentes? Volta e meia com depressão, volta e meia com síndrome de pânico, volta e meia com insônia, volta e meia rodeado de pessoas mal criadas, pessoas tóxicas, pessoas baixo astral, pessoas encrenqueiras, pessoas invejosas, pessoas com ciúmes. Por quê? Se o reino de Deus está dentro de nós, não era para nós estarmos protegidos pelas muralhas desse reino? Não era para nós era para nós estarmos sendo defendidos? Por que esse reino de Deus dentro de nós parece que é tão frágil, fraco, penetrável? Não era para ser impermeabilizado, impenetrável, com fortalezas? Mas não. Sabe por quê? Porque ali nesse reino, está dentro de nós, nós infelizmente não zelamos pela portaria, que é o centro nervoso de cada reino. A porta, por onde entram, por onde saem. Ou pelas laterais, pelos lados, lá atrás do castelo, dos muros do reino, tem vigilantes lá, nas fronteiras lá atrás, por baixo da terra ou pelos rios. O que está acontecendo? As brechas, quero dizer. As brechas que você deve ter deixado entrar na sua vida. Se você, a partir de hoje, tomar uma atitude corajosa e dizer para Deus, olha, eu sou a sua filha, eu sou o seu filho, eu faço parte desse reino, eu quero viver esse reino, eu quero viver todos os planos de governo desse reino, na saúde, na segurança, em tudo. Eu quero ser feliz, quero ficar leve, quero ficar bem. Primeira coisa que você tem que fazer, sair fora do falso reino. Expulsar de dentro de você esse rei ou este príncipe disfarçado de pastor, de bispo, de padre, de ancião, de reverendo, que está dominando esse reino, que não é dele, é seu. O reino de Deus dentro de você. Você tem que expulsar isso. Você tem que parar com isso. E deixar que Deus, como essência pura, através da palavra viva, haja dentro de você. Eu vou te dar um exemplo, e o que eles não gostam. Esse livro aqui, eu aconselho você comprar, tá? Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Dr. Joseph Murphy. Ó, sucesso com mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil. Ele é muito bom, é um homem que foi muito usado por Deus. Então, eu quero ler para você aqui, exatamente essa parte aqui, ó. Só para você prestar bem atenção e você parar de ser vítima, de ser cliente, ou de ser um sustentáculo, ou de ser o patrocinador que enriquece homens que não têm nada a ver com o reino de Deus, que não representam o reino de Deus, mas são abutres, são invasores, são aqueles MSTs da fé, sabe? Movimentos sem teto, sem nada, que entram na propriedade privada do outro, que entra na cabeça do outro, na mente do outro, que entra no coração do outro e quer tomar conta de tudo, devastar tudo, dentro de um espaço que não é dele. Mas ele usa o seu espaço, como se você tivesse alugado, né, a sua mente. Abriu licitação, quem é que vai entrar aí?
alugado a sua mente. Só que você não usa a sua mente, não usa o seu coração, não usa seus sentimentos, suas emoções, seus prazeres, suas alegrias, sua vida, sua saúde. Quem usa é o sistema religioso. Vamos quebrar esse contrato? Hã? Vamos quebrar esse contrato com esse governo, com essa prefeitura, com esse governador, com esses vereadores, de forma figurativa, ou demônios figurativos, esses homens religiosos que estão dominando a sua cabeça faz tempo e faz anos? Por isso que você ainda não experimentou o tal reino de Deus. Olha só, Jesus disse em Marcos 10, 52, vai, a tua fé te salvou. Para várias pessoas ele disse isso. Você crê que você pode enxergar? Ele disse para o Bartimeu. Sim, eu creio. Então enxergue. Você crê que o teu filho pode ser curado? Sim, eu creio. Então, está curado. Seu filho está liberto. Jesus não disse, olha, para você conseguir a libertação do seu filho, faça uma campanha no monte, não sei das quantas. Dê para mim não sei quantos óleos, dê para mim não sei quantos reais, ciclos de ouro, de prata, de cobre, dê para mim dízimos em grana, em envelopes, ou em saquetel, ou em saco, dê para mim grana. Não. Não. Por isso que os pastores ficam bravos, não é? Porque quando as pessoas descobrem isso, a mamata deles acaba, não é? Jesus simplesmente disse, você crê? Então receba a tua bênção. Percebe que Jesus, Yeshua, está dizendo que a força, o poder, olha, não tem mistério, não tem, nossa, eu tenho que estudar teologia, eu tenho que aprender isso, eu tenho que ir em Israel, eu tenho que ir no monte, eu tenho que subir o monte, eu tenho que consagrar, eu tenho que estar na tal igreja, eu tenho que fazer... Não. Apenas creia. Acredite apenas. Só isso. Só acredite no reino de Deus dentro de você. Homem e mulher. Essência pura da espiritualidade. Presta bem atenção nisso que eu vou ler. A cura da doença de Pote. Através dessa live, você vai aprender a ter independência de igreja, independência de imposição de mãos de pastores, independência de ter que pagar para receber cura, participar de campanhas, processos disso, daquilo outro, proposta, sacrifício. Não. Isso é papagaiada, é malandragem. Isso é roubo, é furto na cara dura. Ok? A cura da doença de Pote. A doença de Pote, ou infecção tuberculosa da coluna, era antigamente um flagelo para crianças. Uma delas, Frederick Elias Andrew, de Indianópolis, Indiana, contraiu a doença que o transformou em uma criança torta, incapaz de andar e que era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e os joelhos. Os médicos consideraram o caso incurável. Se você pegar na internet, você vai ver essa criança, esse Frederick Elias Andrew, não é? De Indianópolis, na Índia. Ele se arrastava no chão, a coluna, aquela escoliose, lordose, horrorosa, parecia um caranguejo, horroroso, uma coisa horrorosa de ver. De dar muita dor, muito sofrimento, que levaria ele ao óbito. Dá uma olhadinha nisso. Vou ler de novo, tá? A doença de Pote, ou infecção tuberculosa da coluna, era antigamente um flagelo para crianças. Uma delas, Frederick Elias Andrew, de Indianópolis, Indiana, contraiu a doença que o transformou em uma criança torta, incapaz de andar e que era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e os joelhos. Os médicos consideraram o caso incurável. Andrew recusou-se a aceitar tal veredito. Começou a rezar, a orar, a rezar, não importa a terminologia. Formulou sua própria afirmação, repetindo-a inúmeras vezes.
por dia e absorvendo mentalmente as qualidades de que necessitavam. Ou seja, o reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vós. E um dos ministérios do reino de Deus é a cura, é a saúde. Cuidar da saúde desse reino. O rei cuida bem da saúde dos seus filhos. Independente de ser evangélico, judeu, muçulmano, católico, ou enfim, macumbeiro ou espírita, isso não tem nada a ver. Isso não interfere em nada. Isso são religiões dos homens. Ok? Agora, quando a pessoa se desperta, se desliga de sacerdotes, de padres, de pastores, disso, que esses caras só querem grana e dinheiro, quando a pessoa se desliga disso e ela se liga a ela mesma, dentro dela, o reino de Deus está em mim. As virtudes, as energias, as forças estão aqui dentro, ó, da minha cabeça. O que esse rapaz fez? Andrew recusou-se a aceitar tal veredito. Começou a rezar. Formulou sua própria afirmação. Ele mesmo desenvolveu sua própria oração. Isso eu acho muito bonito. Muito bonito. Porque é o poder da palavra. Sabe? Verbalizar aquilo que você quer. Repetindo-a inúmeras vezes por dia e absorvendo mentalmente as qualidades de que necessitava. Não adianta só falar. Puxa, o médico disse que eu estou com câncer no pulmão. O outro, eu estou com câncer nos rins, no cérebro, no estômago. Enfim, parece que não tem jeito. Quimioterapia, radioterapia. E agora? Agora é só você e você. Só você e você e Deus. Não adianta pagar papa, pastor, bispo, falsos apóstolos, porque é isso que eles querem. Lembra? Onde estiver o corpo, aí estarão os abutres. Onde estiver uma fragilidade, aí estará os oportunistas de plantão. Você quer aprender a se curar? Quer aprender a viver? Olha o reino de Deus, gente, olha. Ide anunciai a João que o reino de Deus é chegado. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os doentes são curados, os paralíticos andam, os endemoniados são libertos e os mortos ressuscitam. Isso é muito forte, é muito poderoso. Presta bem atenção. Repetindo inúmeras vezes por dia e absorvendo mentalmente as qualidades de que necessitava. Ou seja, não adianta apenas verbalizar, sabe? Vou dar um exemplo. Puxa, eu estou com um câncer no cérebro. Eu recebo a cura desse tumor. Nesse momento, eu estou curado. Eu vou verbalizar isso todos os dias, antes de dormir, ao acordar na madrugada, ao acordar de manhã, à tarde e à noite de novo antes de dormir. Eu vou passar o dia inteiro o Ho'oponopono, uma coisa assim. Eu vou verbalizando palavras positivas. Eu vou trazendo dessas palavras, dessa cura, não só falando, mas psicossomatizando. Aqui, ó, psico e somatizar. Eu vou imaginar essas palavras. Eu vou imaginar o tumor já desaparecendo, se desintegrando, morrendo, indo embora. Assim para qualquer doença. Guarda isso. Você não precisa de ir na igreja e não precisa de imposição de mãos de ninguém. Você não precisa pagar para receber cura. Então, o Andrew, essa criança, com a doença de Pote, ele passou a desenvolver a sua reza, a sua oração, a sua própria afirmação, rezando dessa maneira. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Todos os dias esse menino repetia essa mesma oração que ele desenvolveu. Todos os dias.
Essa prece era a última coisa que pronunciava antes de ir dormir à noite, e a primeira pela manhã. Orava também pelos outros, enviando-lhes pensamentos de amor e saúde. Tal atitude mental e maneira de orar voltou-lhe multiplicadas vezes. Fé e perseverança geraram enormes dividendos. Quando pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja lhe ocupavam a atenção, imediatamente acionava na mente a força contrária da afirmação. Precisamos vigiar com a nossa mente. Procure se esquivar, se possível for, tente paz com todos os homens. Você está doente, está com um processo, precisa de libertação, como é que está a sua casa, a sua família, enfim, eu não sei. Mas evita passar aborrecimentos. Mantenha longe pessoas fofoqueiras, pessoas que colocam mais gasolina e querosene para pegar mais fogo na situação. Mantenha essas pessoas longe da sua casa, longe do seu WhatsApp, longe do seu Messenger, do seu telefone, longe do seu convívio. Não vá onde aquelas pessoas estão. Evite pessoas tóxicas, que criam problemas, discussões e brigas, porque você está vulnerável, você está sensível e você está se reconstruindo com palavras positivas. Se você ouvir, bateu aqui na sua cabeça, mentalizou, cai tudo para baixo. A imunidade cai. Aí a doença começa a evoluir de novo. Ok? A mente subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos habituais. Ele se transformou em um homem forte, espigado, bem proporcionado. E é esse o sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Você entendeu? O Andrew, que antes andava sob as palmas da sua mão e os seus pés, como um caranguejo no chão, todo corcunda, o feio, cheio de dor, aquela doença não tinha cura, iria matá-lo, ele começou a desenvolver a sua autocura, falando e mentalizando, e não dando espaço para outras pessoas que pudessem derrubar a sua crença, sua fé mental. E aí ele foi falando sobre paz, sobre amor, sobre saúde, sobre perdão, até que tudo foi entortando, ele foi se mexendo, se esforçando, foi e recebeu essa cura, esse milagre, essa bênção. Perceba que o reino de Deus está dentro de você. Reino de Deus não é placa de religião, reino de Deus não é judaísmo, reino de Deus não é catolicismo, reino de Deus não é assembleia, não é religião, não é nada disso. E é esse o sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Como a fé nos poderes de seu subconsciente pode torná-lo sadio? Preste atenção nisso. Um jovem que foi assistir a uma de minhas palestras sobre poder de cura da mente subconsciente tinha problemas de visão. O oftalmologista lhe dissera que ele precisava submeter-se a uma operação delicada, arriscada. Após conhecer a base científica da prece, o jovem disse a si mesmo: meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-los. Olha isso. Ele teve um diagnóstico, ia passar por uma cirurgia, mas a cirurgia era extremamente de alto risco e muito grave. Talvez poderia ficar cego, perder os olhos ou perder a vida. Então ele desenvolveu essa oração. Meu subconsciente criou os meus olhos e pode curá-los. Você pode dizer para você agora aí também, se você estiver no leito de um hospital internado, na parte do pessoal de oncologia, meu subconsciente criou meu fígado e pode curá-lo. Pode destruir as células cancerosas, pode curar os meus olhos, minha mente, os meus temores, meu Parkinson, meu Alzheimer, meu coração, as minhas pedras no rim, minha vesícula biliar, meu pâncreas. O poder está em você. Meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-lo. Todas as noites, ao ir dormir,
entrava em um estado passivo, meditativo, semelhante ao de sono. Então, quando fosse conectar com a espiritualidade, elimina os pensamentos ruins, palavras negativas, sai fora, só pensamentos bons, imagens boas, mentalização de cura. Estou curado, estou bem, estou recuperado. Isso é o seu espírito. Isso é você, espírito. Isso é você, filho e filha, cidadão e cidadã do tal reino de Deus. O poder que você tem. Controlava a atenção e focalizava no médico. Imaginava-o à sua frente e ouvia. Ou imaginava claramente o médico lhe dizendo: um milagre aconteceu. Ouvia-o repetir a mesma frase, repetidamente todas as noites, durante 5 minutos antes de dormir. Então, ele psicossomatizava, ele imaginava que diante do quadro grave dos seus olhos, nessas frases que ele dizia, que ele soltava, do subconsciente, etc, etc, enfim, palavras positivas, ele imaginava um médico, chegando diante dele e assim: não, um milagre aconteceu, você está curado, não tem mais nada nos seus olhos. Isso são coisas boas, pensamentos positivos. 3 semanas depois, foi a outra consulta com o mesmo médico que lhe examinara a vista. O médico examinou-o e exclamou: isso é um milagre! Tá aqui, Pode comprar esse livro aqui, Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. O que aconteceu? O paciente produziu uma impressão em seu subconsciente, usando o oftalmologista como instrumento ou meio para transmitir a ideia e convencê-lo. Por meio de repetição, fé e esperança de bons resultados, ele impregnou a mente subconsciente. Ela construíra o olho, tinha em si o molde ou planta perfeito da estrutura normal, sadia do olho. Uma vez nele gravada a ideia de restaurar a saúde do olho, o subconsciente imediatamente começou a agir para que isso acontecesse. Esse é o outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode nos tornar perfeitos, gente. Tá vendo aí? Então vamos lá, nessas dicas que eu vou deixar aqui para vocês. Pontos para você relembrar. Você pega o vídeo direitinho e vai marcando. Seu subconsciente construiu seu corpo e trabalha 24 horas por dia. Abrigando pensamentos negativos, você interfere nesse molde gerador de vida. Então, tira tudo que é ruim do seu subconsciente, do seu pensamento. Segundo, encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema antes de ir dormir. Ele responderá. Terceiro, vigie os pensamentos. Todo pensamento aceito como verdade é enviado pelo córtex consciente às estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao seu modo como realidade. Saiba quem pode se reconstruir dando uma nova planta baixa a mente subconsciente. Quinto, a tendência do subconsciente é voltar-se sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. O subconsciente reproduz sempre aquilo que você lhe dá sob a forma de pensamentos, de padrões mentais habituais. Sexto, você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Mude o corpo, mudando os pensamentos e conservando-os mudados. Sétimo, é normal ser sadio, é anormal estar doente. Em nós reside o princípio inato da harmonia. 8. Pensamentos de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudicam e destroem nossos nervos e glândulas.
O que você afirma conscientemente e aceita como verdade se manifestará em sua mente, em seu corpo e nas situações de vida. Afirme o bem e desfrute a alegria de viver. Amanhã eu volto com mais uma transmissão falando sobre como obter os resultados que deseja, tá bom? Nós vamos ter mais testemunho bonito, ok? E espero que esses testemunhos ajudem você a entender o reino de Deus, o poder de Deus dentro de você. Comece a praticar hoje isso, elabore você mesmo a sua reza, a sua oração, as suas palavras, comece a profetizar, comece a verbalizar e mentalizar a sua cura, a solução do seu problema, a sua vitória, o que você quer, o que você deseja. Sabe por quê? Não sou eu que estou dizendo e quem disse, mas Jesus disse, tudo é possível ao que crê, ok? E eu creio que eu vou chegar a mil inscritos lá no meu canal do YouTube, o YouTube querendo ou não, enfim, porque essas mensagens eu creio que elas são salutar, elas são benéficas, elas são saudáveis para a vida das pessoas. E eu passo aqui o ensinamento que onde você não tem que dar um centavo em Pix, em dízimo, em oferta, em voto, em propósito. Isso eu não quero. Mas eu quero que você ore por mim também, me apresente em suas preces e orações. Não me interessa a sua religião, me interessa o seu coração. É isso que importa, a sua bondade. Que Deus te abençoe. Obrigado, embaixatriz Lídia Mara. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo, um abraço de Cristo em você e em todas as mulheres. E um abraço em todos os irmãos homens. Enfim, a toda a família. Liberte-se dos invasores do reino de Deus. O reino de Deus é seu, está dentro de você. Saiba usá-lo. Não deixe que ninguém terceirize. Não deixe que ninguém venha alugar o teu espaço. Não deixe que ninguém venha fazer o que quiser ou invadir o teu espaço, que é a sua mente, o seu coração, aí dentro. Você não tem que pagar nada para ninguém. Nada disso. Você é livre. O reino de Deus está dentro de você. No reino de Deus tem cura, tem visão. Talvez você não está enxergando ainda. O que é? Você está com catarata, está com miopia? Qual que é o seu problema? Estigmatismo? O que é que está impedindo você de enxergar a realidade das coisas? Passe a enxergar agora que o lugar que você está não é bom. Passe a enxergar que como você está vivendo não faz bem. Passe a enxergar a sua realidade e desperte para a filha e o filho de Deus que você é. Passe a ouvir coisas boas. Ok? Passe a caminhar, porque parece que você está parado, estático no tempo. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa, é a mesma gororoba, é a mesma pregação, é a mesma doutrina, é o mesmo enchimento de saco, são as mesmas obrigações e você não está vivendo. Mas se você olhar na família do dono da sua igreja, eles estão vivendo muito bem aquilo que você deveria estar vivendo. Perturbações mentais, insônia, medos e pânicos, espírito de covardia, sabe? Espírito de ser humilhado. Eu não posso falar, Deus toma conta. Claro que pode falar. Abre a boca, se levanta, se defenda, coloca cada um no seu lugar. Você não nasceu para ficar encurvado, para ficar como um aleijado, não é? Sem poder andar, dependendo das pessoas. Você tem braço, você tem perna, você tem saúde, você tem vida. Caminhe psicologicamente falando, emocionalmente falando, psiquicamente falando, espiritualmente falando. Se levanta, caminhe, toma atitude, conquista os seus passos, os seus caminhos, vá até onde você quer. Sabe, o céu é o seu limite. Vá até onde você puder ir. Deus é contigo. Saia dessa escuridão. Os mortos ressuscitam no reino de Deus. Tem gente que vive numa escuridão total da vida, como se estivesse presa dentro de um caixão, a 7 palmos, em decomposição. Tudo está ruim. A visão, não consegue ver mais nada. Só toma, só leva, só pancada, só palavras, só xingo, só palavrão, como se estivesse em decomposição. Saia dessa vida. Ressuscite. Que Deus nos abençoe e até amanhã com mais uma live. Amanhã vai ser à tarde, que amanhã eu trabalho. Um abraço, tá bom? Hoje eu não fui trabalhar. Eu ia trabalhar, estava de folga, mas procedimentos aqui não me permitiam sair. E também uma dor extensa na coluna.
graças a essa oração, tudo está melhorando, já estou melhor, graças a essa prática de orar, eu me identificar, eu me ver como um Elohim, como um Deus, como um filho de Deus, como você é, e eu usar as palavras, estou curado, distensão muscular desapareça, músculos deixam de comprimir a coluna, fiquem normais, tá? Dores na parte daqui dos dentes desapareçam. Não é que a coisa funciona? É o reino de Deus dentro de nós. Que Deus te abençoe. Ore, reze, use as suas palavras, tá bom? E creia. Deus está dentro de você e você não precisa de pastor, de religioso nenhum. Só precisa acender essa luz que está aí. Você só precisa despertar para a realidade. Você é muito mais do que vencedor. Você é muito mais do que vencedora, poderoso e poderosa. Você é tudo de bom. Então, elimine as coisas que são ruins da sua mente, do seu coração e passe a praticar e absorver as coisas boas. Até a próxima, que Deus abençoe, um excelente sábado de paz para todos e ajudem a eu crescer lá no YouTube, lá no meu canal Reflexões da Alma, que eu vou colocar aqui na descrição depois, não é? E compartilhe o máximo que você puder as mensagens que estão lá. Estou colocando mensagens engraçadas assim, vídeos e shorts engraçados, porque desopila o fígado, dar risada, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos rir, né? Melhor rir do que chorar ou do que ficar com raiva. A imunidade baixa e doença em alta. Não. É alegria e saúde em alta e doença zero. Deus te abençoe. Receba a graça, receba a cura, a libertação, receba o amor de Deus, receba a ressurreição por essas palavras, pelas minhas palavras, pelo que foi ensinado no nome de Jesus. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Opa, deixa eu ver aqui. Aqui.